Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Céu. Morada de meu Deus, onde reina a paz, onde
paz vos sejam multiplicadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciosos ouvintes, nosso tema é salvação eletiva e salvação comum. Ouvintes, haverá duas ressurreições coletivas. A Bíblia chama de primeira e segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela acontecerá por ocasião do arrebatamento. É a ressurreição dos eleitos. Portanto, os que ressuscitam na primeira ressurreição, eles têm a salvação eletiva. Na segunda ressurreição, já é por ocasião do juízo do trono branco que ela acontece. Portanto, todos aqueles que ressuscitam na segunda ressurreição, ressuscitam para serem julgados. Daquele julgamento, haverá quem será salvo. Então, nós chamamos de salvação comum. Foi o que Judas estava escrevendo na sua epístola. Mas, nos exortando a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que foi dada aos santos, ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É a fé de Jesus. Gálatas 2, versículo 20. São Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vejam bem, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus irmãos, quem ressuscitará então por ocasião da segunda vinda de Cristo? Somente aqueles que morreram em Cristo. Morreram como Paulo, acabando a carreira, mas guardando a fé. Segunda carta a Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo São Paulo, vendo
alguns irmãos preocupados, porque a morte havia chegado para alguns, ele os consola na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, isto é, não vamos antes dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam bem, por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque ele veio uma vez para tirar o pecado de muitos, agora virá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Então, esses que ressuscitam na primeira ressurreição são aqueles que estarão com Cristo no milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. E os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se passaram. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e eles reinarão com ele por 1000 anos. Então, o que acontece então antes desse reinado de Cristo na terra? A igreja é arrebatada, a igreja noiva de Cristo. Ela é levada para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos e damo-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. A igreja fica no céu por 3 anos e meio. Ali haverá a grande ceia das bodas, enquanto a terra passa pelo período da grande tribulação. Mateus 24, versículo 21. A igreja estará gozando lá na glória, para depois ela descer com Jesus Cristo
para reinar com ele por 1000 anos. Zacarias 14:5. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Aleluia! Glória a Deus. Então, esses que ressuscitam na primeira ressurreição, eles estão eleitos juntamente com os que estiverem vivos, tá? Antes da fundação do mundo. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, salvação eletiva, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Judas está dizendo para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé dada a nós é fé de arrebatamento. Sim, e quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão. Sim, os vivos serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 52 ao 57. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, agora, depois que a igreja sobe para as bodas do Cordeiro e ela regressa com Cristo para cumprir Lucas capítulo 1, a partir do verso 32, quando ele reinará como filho de Davi, e com ele os vencedores. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, após 1000 anos, vem o juízo do trono branco. Apocalipse 20,
do 11 ao 15. Então haverá a segunda ressurreição. A ressurreição, todos eles passarão pelo julgamento, e desse julgamento tem aqueles que serão salvos pela salvação comum. Evangelho de João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meus irmãos, ouvintes, eu sei que estamos no final da nossa caminhada. E normalmente, no final de uma jornada, o cansaço é evidente. Mas você vai chegar lá, meu irmão. O cansaço é evidente, mas as promessas de Deus, a fé nelas nos encoraja. Você vai vencer. Os justos são os mais afligidos, mas Deus está sempre os livrando. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. São Paulo, quando estava acabando a sua carreira, ele disse na segunda carta a Timóteo 4, do 6 ao 8, já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Eu sei que você ama a segunda vinda de Cristo. Então, nesta vinda, alegoricamente, você vai trocar a sua cruz pela coroa da vida, pela coroa da justiça. Glória a Deus, aleluia. Essa opção que você teve, entrar pela porta estreita, mas diga-se de passagem, é o único caminho que você pode contar com a mão amiga, a mão misericordiosa, a mão protetora, a mão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te ajude, que Deus te sustenta, que Deus te anime, meu irmão. Nós vamos para a oração da fé. Gracioso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu me apresento diante de Ti com a missão, Pai, de apresentar os nossos ouvintes no trono de misericórdia, o nosso povo doente, com problemas para serem resolvidos. Pai, com a necessidade também de terem seus entendimentos abertos, para que possam
batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Abençoe a todos, curando, Pai, livrando do mal, dando a eles força, capacidade, poder para serem mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.